O que podem significar para o Brasil as negociações e acordos que serão realizados durante a COP30 em novembro em Belém do Pará? A conferência sobre meio ambiente vai reunir líderes de todo o mundo e da sociedade civil para estabelecer formas de desacelerar mudanças climáticas e amenizar os impactos que o planeta já vive. O Brasil tem a maior floresta tropical do planeta e a maior biodiversidade do mundo. Portanto, para os brasileiros, as expectativas são muitas e nós vamos conversar sobre elas e sobre o que o país vai propor nesse encontro com a ex-diretora de Parcerias e Comunicação do Instituto Clima e Sociedade e atual diretora de programas da COP30, Alice Amorim. Alice, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O que o Brasil espera da COP? Obrigada, é um prazer estar aqui com você. O Brasil espera que o próprio país consiga guiar as outras nações, o setor privado, o setor financeiro, rumo a uma descarbonização da economia global. A gente já vem negociando há muitos anos, há 10 anos desde o Acordo de Paris, que a gente vem especificando o que precisa ser feito, como é que a gente vai, de fato, implementar os compromissos que já foram assumidos. A COP30 é o começo de uma nova fase de implementação desses compromissos. Então, a gente vê que a sociedade civil, os subnacionais, os governos de estado, as prefeituras, querem saber que direção é essa, como é que a gente vai, de fato, tirar do papel o que já foi acordado. Então, tem uma expectativa muito grande, em virtude da participação da sociedade civil brasileira, ser algo muito ativo, né? A primeira COP, há muitos anos, em que a gente tem, de fato, um espaço democrático, uma sociedade civil vibrante, hospedando a Conferência das Partes, e com isso há também uma expectativa, claro, de trazer elementos novos para essa discussão, como o combate às desigualdades, o combate à pobreza e outras agendas sociais que estão no coração da discussão do clima, mas que historicamente não foram tão pautados pelos países sedes. E qual que é a importância de realizar a conferência na Amazônia, numa Amazônia que já começa a sofrer os efeitos das mudanças climáticas? É muito importante, é muito significativo por vários aspectos. De um lado, porque a Amazônia é o que a gente chama de um ponto de não retorno. Ou seja, ela é a maior floresta tropical do mundo, mas ela também é muito vulnerável ao aquecimento global. Se a gente não reduzir as emissões de gases de efeito estufa, a Amazônia pode se savanizar. E isso tem uma implicação muito importante para o clima do mundo como um todo, para o regime de chuvas em todo o resto do país e no mundo. Existem vários pontos de não retorno no mundo e a Amazônia é um deles. Então, esse simbolismo dessa potência da Amazônia e, ao mesmo tempo, essa fragilidade é algo muito significativo. O segundo ponto é porque grande parte da legitimidade do Brasil nas negociações climáticas vem da existência da Amazônia e do papel que a floresta amazônica tem nesse equilíbrio do regime global. Isso vai ao encontro de, por exemplo, nós termos povos indígenas e comunidades tradicionais como grandes protetores dessa floresta. E eles vão estar lá, eles e elas estarão lá, presentes nessa COP, na rua, no espaço da ONU, né, gerenciado pela ONU, no espaço da Zona Verde, em vários lugares, trazendo as suas soluções e as suas vozes para dentro desse momento tão importante, que é a gente olhar não para a Amazônia ou para as florestas tropicais com um olhar só apenas de conservação, mas sim como ativos essenciais para o futuro da nossa humanidade. Você tem falado ao longo de algumas entrevistas e declarações que você dá que é esse processo, que a COP é um processo que vai apresentando resultados ao longo dela, não é uma coisa que se resume no momento. Você acha que o Brasil, e eu gostaria de saber em que sentido o Brasil já tem amadurecido alguns desses processos, em que sentido o Brasil já apresenta resultados nesse sentido? Sim, essa é uma coisa muito importante para quem está prestando atenção na Conferência do Clima agora, porque elas nasceram no Brasil, né? Em 1992, a gente teve no Rio de Janeiro a primeira conferência que criou, na verdade, 3 grandes processos paralelos, que é a Conferência do Clima, a Conferência de Biodiversidade e a Conferência de Combate à Desertificação. Ao longo de todos esses anos, esses processos foram seguindo caminhos paralelos, digamos assim. E a Conferência do Clima foi a única que tem conferências anuais, desde então. Por isso que a gente está, na verdade, na COP30.
Alguns anos não tiveram, por razões diversas, mas a rigor, países concordaram que a crise climática ela é tão urgente que a gente precisava reunir os países todos, pelo menos uma vez por ano, para seguir avançando na troca de experiências sobre o que está sendo feito, para discutir a regulamentação dessas convenções, e especialmente do Acordo de Paris, que foi aprovado em 2015. O Brasil, ao longo desses anos, avançou muito na internalização desses compromissos. Por exemplo, a gente agora tem um mercado de carbono que precisa ser regulamentado, mas que é uma evidência clara, é para onde o mundo está mirando, digamos assim, na forma como a gente vai trabalhar a captura de carbono e a troca entre os países, esse processo de descarbonização, a troca de créditos de carbono. Então, isso é um momento em que o Brasil está sendo discutido, que vai ser discutido, aliás, na COP30, não entre os países, todos os países signatários da Convenção, mas entre países que já estão entendendo que eles precisam ter mercados nacionais e que vão transacionar esses créditos. Isso, por exemplo, já existe na Califórnia, na China, na União Europeia, mas não existe no mundo inteiro. E o Brasil agora está justamente avançando nessa frente. Um outro exemplo que mostra esse processo diz respeito à agenda de adaptação à mudança do clima, ou seja, a gente tem um lado, uma parte dessas discussões que se voltam a reduzir as emissões e tem um outro lado que olha para a adaptação, para como é que a gente muda as nossas cidades, os nossos mecanismos, por exemplo, dos sistemas de saúde, para lidar quando você tem mais doenças relacionadas à mudança do clima. Tudo isso está dentro da adaptação. E o Brasil, desde que a gente teve especialmente com o desastre do Rio Grande do Sul, com as secas na Amazônia, começou a avançar muito na implementação das suas ações de adaptação, que envolvem trazer governos de estado, municípios para avançar. Esse é um outro tema que está muito caro, que é muito importante para a comunidade internacional, especialmente para os países em desenvolvimento, e que vai se debate na discussão da COP30, que é o que a gente chama da meta global de adaptação. Então, esse processo, ele é como se a gente olhasse para a convenção como se fosse um guarda-chuva. Você, coletivamente, entre os países, decide o que tem que acontecer e isso vai aterrissando cada vez mais no nível nacional, no nível estadual, no nível municipal. O Brasil está se apresentando como um protagonista na área ambiental com essa COP, principalmente com essa COP, né? Sempre foi um país que quis ter esse espaço. E qual o portfólio que ele está levando para essa reunião? O Brasil chega com muita legitimidade e com um desafio, uma questão de ambivalência importante também. Essa legitimidade, ela se apresenta, o que você está chamando de portfólio, são demonstrações de que a gente não está só comprometido verbalmente ou retoricamente, e sim que a gente está, de fato, implementando e fazendo a nossa parte. Alguns exemplos. No ano passado, a gente apresentou na COP29 a nossa NDC, a nossa Contribuição Nacionalmente Determinada, que é uma obrigação que todos os países assumiram antes do Acordo de Paris, que é um instrumento, é um documento em que a gente diz o que a gente vai fazer. A gente se compromete, a cada 5 anos, todos os países têm que fazer esse documento, dizer eu vou reduzir minhas emissões em 50% em relação ao ano, no caso do Brasil 2004, onde a gente teve o pico das emissões. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou trabalhar com energia, com transporte, com agricultura e vou ter medidas específicas para cada um deles. A gente apresentou a nossa na COP29, muito antes da maioria dos países. Infelizmente, a gente hoje só recebeu 30 contribuições, a gente não, o Sistema ONU recebeu 30 contribuições de países, além do Brasil. E todos os países têm que apresentar suas contribuições até setembro desse ano. Então, a gente saiu na frente, a gente apresentou uma contribuição ambiciosa e, ao longo desses últimos meses, está sendo capitaneado até pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima todo um processo de consulta, de desenho da estratégia de como fazer isso, que é o Plano Clima. Então, isso já está em curso e nos coloca numa posição de maturidade institucional muito importante. Um outro exemplo desse portfólio são os nossos resultados em relação ao combate ao desmatamento. Então, a gente demonstrou ao longo desses últimos 2 anos que a gente tem know-how, a gente tem experiência e que com vontade política a gente consegue sim reduzir o desmatamento em todos os biomas.
Isso é um elemento importante que cacifa o Brasil, né, que reforça essa legitimidade e que mostra que o Brasil tem soluções domésticas que podem ser compartilhadas com outros países tropicais, que é algo que a gente já tem feito com o Congo, com a Colômbia, com a Indonésia e vários outros países florestais. Um terceiro exemplo do nosso portfólio é a nossa matriz energética, que ela é de dar inveja para a maior parte dos países do mundo, porque ela é essencialmente renovável. Aqui começa o nosso desafio, a nossa ambivalência, porque se a gente hoje tem uma matriz renovável, que foi fruto de uma decisão já de muitas décadas, no fundo hoje a gente tem que lutar para não sujar a matriz, e sim para a gente chegar no que a gente chama de net zero, ou zero, neto zero. E isso tem muito a ver com os debates sobre a transição para longe dos combustíveis fósseis, que é um fator importante da gente discutir no Brasil de como a gente vai fazer isso. Grande parte das nossas emissões em energia estão muito ligadas a transporte. E a nossa matriz de transporte ainda não é descarbonizada, a gente ainda não está caminhando na direção de uma descarbonização. Então, de um lado, a gente tem um ativo importante e, de outro, a gente ainda tem esse desafio. E, por fim, eu diria que é o Fundo de Florestas Tropicais, o TFFF, que é uma inovação que o Brasil está trazendo, não sozinho, mas com vários outros países tropicais, criou uma expectativa muito grande e uma convicção muito grande da capacidade do Brasil de inovar em instrumentos financeiros de floresta. Pois é, você já abriu um leque aí bem grande para a gente conversar. Eu queria só voltar um pouquinho com essa questão do ponto central, né, hoje que se coloca é a economia do mundo caminhar para longe dos combustíveis fósseis, né? A gente fazer uma transição para uma nova energia, para o mundo funcionar de um jeito diferente. Como você disse, o Brasil... A nossa matriz energética vem da água, né? Então as hidrelétricas nos protegem muito do dano que algumas economias não conseguem fugir. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil não parece estar muito interessado tão cedo em parar de explorar o petróleo. Isso é uma contradição? Ou isso é uma coisa, ou é parte de um movimento? Olha, a gente tem que olhar para a questão da transição energética sobre vários aspectos. Um é sobre a energia em si, a tecnologia energética. Outro é sobre a nossa dependência econômica da energia. E um terceiro são os aspectos fiscais da transição energética. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Quando a gente olha para o mundo, a dependência do combustível fóssil na maior parte dos países, ela está muito intrincada com a matriz econômica, ou seja, você tem o carvão, no caso da China, por exemplo, se você tem o carvão como a principal tecnologia ou fator energético que faz as indústrias chinesas operarem. Isso para você tirar essa fonte energética, você tem que colocar uma outra fonte no lugar. E, de preferência, antes de você poder desligar, digamos assim, as usinas a carvão. Então, você precisa construir o novo antes de encerrar o atual e o antigo. Isso está em curso na China. No Brasil é muito diferente, porque a nossa indústria tem pouca contribuição nas nossas emissões de carbono. Então, por isso, que eu estava mencionando que o nosso grande desafio hoje em relação à energia está muito na área de transporte, em termos de volume e de visão de país. Quando o mundo decidiu, lá na COP28, fazer a transição para longe dos combustíveis fósseis, de uma forma justa, ordenada e equitativa, o grande desafio que está colocado para o Brasil é pensar a sua dependência econômica do combustível. Não é só a queima do combustível em si, porque muito do que a gente produz, inclusive, a gente exporta, né? A gente usa domesticamente, mas a gente também exporta. Nossa matriz, a nossa atividade econômica, tirando o transporte, não depende tanto. Só que, quando a gente olha para as cadeias de valor de petróleo, a gente tem sim uma dependência muito grande. E isso significa que a gente tem que olhar para uma reforma tributária, como que a maneira que os impostos da indústria, ligados à indústria de petróleo, subsidiam, por exemplo, o orçamento público na saúde, na educação. Você lembra da discussão dos royalties. Isso tudo depende muito mais de um olhar econômico para a matriz de desenvolvimento da nossa política industrial do que necessariamente do significado da transição para longe de combustível fóssil no mundo. Então, a gente tem uma situação muito peculiar, eu diria.
De outro lado, a gente tem que pensar, entender que, como eu mencionei, o que acontece com o Brasil e com o mundo se a Amazônia entra no seu ponto de não retorno, e isso, qual é o impacto na água que a gente tem, né, de toda a distribuição hídrica? Isso tem um impacto nas nossas hidrelétricas. Então, existe uma questão de risco climático e vulnerabilidade nesse nosso próprio processo que a gente precisa discutir e entender melhor. É claro que a gente também tem um potencial enorme de energia solar e eólica para crescer. Então, a gente tem muito potencial, mas a gente organizar essa transição, entender o que precisa ser construído de novo antes de pensar, digamos, uma transição do antigo, é muito importante. E esse debate precisa ser qualificado e muitas pessoas, para além da comunidade climática, precisam participar dele. Voltando também a uma questão que você já falou, da importância da participação da sociedade civil. Como é que foi esse processo? O que tem de diferente nessa COP brasileira? O Brasil deixou um legado para o mundo, lá na Rio 92, ao trazer... A sociedade civil brasileira deixou, na verdade, um legado para o mundo lá na Rio 92, quando se reconheceu que as organizações sociais, que a ciência, precisavam ter um assento na mesa nas discussões de clima. A gente, às vezes, esquece disso, de onde que vem isso, mas, na verdade, veio do Brasil. Então, a gente tem uma tradição, um histórico de reconhecimento da sociedade civil muito importante. Isso sem dizer, claro, que, especialmente desde a Constituição de 88, todo o segmento da sociedade civil que trabalha com florestas, que trabalha com a causa indigenista, no Brasil, ela é muito sólida. Quando a gente avança ao longo dos próximos anos e olha para a sociedade civil brasileira, que é um ator político muito importante e muito qualificado, muito mais do que em muitos outros países, porque a gente tem, a ciência brasileira está muito participativa na discussão de clima do mundo, a discussão, o apoio aos povos indígenas e o trabalho das comunidades locais na Amazônia é reconhecido mundialmente. E quando a gente chega no Brasil, em 2025, em que você tem toda essa pujança colocada em Belém, colocada ao longo desse processo, a gente realmente tem um legado da mensagem de que a democratização dessa discussão é essencial, de que a participação social é capaz de trazer soluções para o problema, não apenas ser ouvido, e sim trazer esses caminhos como que a gente pode trabalhar uma política climática que ouça as comunidades. O Brasil é um dos poucos países que tem histórico, tem experiência em fazer isso. A gente tem, por exemplo, o caucus indígena, né, com a Cineia do Vale, que é também enviada especial dos povos indígenas da presidência da COP, que tem uma experiência muito sólida de congregar povos indígenas do mundo em torno dessas soluções. Então, a gente vê como um fator importantíssimo para o processo da COP, entender o papel da sociedade civil e trazer para dentro dos debates. Como é que o Brasil vê a situação atual dos países de desenvolvimento no financiamento pela preservação, pela adaptação? Porque a gente está vendo os países desenvolvidos, né, ou os países ricos, eles estão com problemas hoje muito críticos, né? A gente tem guerra, a gente tem países se rearmando para se proteger de ameaças. O dinheiro está diminuindo, né? Como é que a gente está vendo isso? Isso é um desafio muito importante que marcou o final da COP29 e que vai estar muito presente na COP30. Inclusive, uma das entregas que a gente precisa fazer, junto com a presidência da COP29, é o que a gente chama do mapa do caminho de 1,3 trilhão. O que é isso? Ao longo dessas décadas todas negociando a responsabilidade comum, porém diferenciados, ou seja, a responsabilidade que os países desenvolvidos têm com os países em desenvolvimento em ajudá-los a fazer essa transição para economias de baixo carbono e construir resiliência. Isso, lá na COP em Copenhague, chegou-se numa meta, né, de 100 bilhões de dólares por ano. Anos se passaram e esse número, essa demanda, foi crescendo. Hoje a gente tem estimativas que vão na casa de trilhão do que é necessário para a gente combater a mudança do clima. Quando a gente chega em Baku, no ano passado, na COP29, houve uma ruptura, uma dificuldade entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento
em acordarem que número é esse, como é que a gente vai canalizar esses recursos, sobretudo com a redução dos mecanismos de cooperação internacional que estão colocados, que a gente chama de ODA, ou a Cooperação para o Desenvolvimento. E a gente chegou, então, nesse valor de 300 bilhões. É a nova meta que os países desenvolvidos têm que canalizar de recursos para os países em desenvolvimento. O como fazer isso vai ser objeto de um documento, que é o mapa do caminho, o roadmap, que o embaixador André, junto com o presidente da COP29, tem que submeter para a comunidade internacional. E aí a pergunta é de onde vão vir esses recursos? Hoje, a gente tem clareza de que grande parte dos recursos, por exemplo, para a adaptação à mudança do clima, estão vindo dos bancos multilaterais, do Banco Mundial, do Banco Interamericano, do Banco de Desenvolvimento Africano e vários outros que existem no mundo que estão canalizando esses recursos ainda de forma insuficiente, mas que é o que como está colocado, digamos assim, hoje, esses recursos. Isso precisa ser complementado pelos países desenvolvidos. A União Europeia tem cada vez mais reduzido esses recursos. O Reino Unido é um país que tem se colocado, trazendo novamente mais recursos, e os Estados Unidos, infelizmente, tem cada vez mais saído, né, desse recurso, inclusive já fez a sua sinalização de saída do Acordo de Paris. Então, de fato, a gente está num momento desafiador de como trazer esses recursos no volume que sejam necessários, mas, ao mesmo tempo, o que a gente está vendo é que os recursos domésticos de muitos desses países já estão sendo canalizados para lidar com a mudança do clima. Países novos, como China, Índia, estão também chegando mais próximos dos países em desenvolvimento para apoiar o desenvolvimento de infraestrutura e especialmente na área de economia de baixo carbono. E você citou o Fundo de Proteção das Florestas Tropicais. Esse fundo, pelo que eu entendi, ele pode pagar juros pelo investimento na proteção, que ele pode tornar investir em meio ambiente dar dinheiro? Exatamente isso. É um fundo inovador. Por quê? Primeiro aspecto é porque ele não está atrelado a uma redução de emissões de gases. Quando a gente olha para o Fundo Amazônia ou para outros mecanismos que já existem, você recebe o recurso na medida em que você reduz as emissões de gases de efeito estufa. No caso do TFFF não funciona assim. Você tem recursos num fundo que ele chega num volume tal que ele começa a comercializar esses ativos. Você tem um mecanismo que remunera os países a partir da renda gerada desse fundo. E esse fundo, isso tem que ser canalizado para as comunidades. Então, a base dele é um volume de recursos canalizados para esse propósito, mas que vive do rendimento. Então, é muito diferente, é um mecanismo realmente inovador e que a gente tem ouvido, inclusive agora, a gente estava recentemente na Semana do Clima da África, muito interesse dos países tropicais africanos em se associar a essa iniciativa e de países desenvolvidos também de aportarem recursos nesse mecanismo. É um fundo que vai ter um rating elevado, ele é administrado pelo Banco Mundial, e a gente espera que seja realmente uma mudança de paradigma na forma como se remunera conservação de florestas. Eu queria que você falasse um pouco de bioeconomia. O que é bioeconomia e se ela consegue competir com essa economia que a gente vê oficial? Sim, a bioeconomia, a gente tem conceitos, né, de sociobioeconomia ou bioeconomia, que dependendo de quem fala, você entende de uma forma diferente. Mas, basicamente, a gente usar recursos naturais de uma forma sustentável e perene e que gere benefícios sociais para a população local. A bioeconomia ela vai desde uma discussão sobre açaí, a economia do açaí, até todos os outros frutos da floresta, toda a parte de cosmética, vários aspectos, digamos assim, da biotecnologia, vários aspectos que são parte dessa grande discussão da bioeconomia e da biotecnologia. Existe um potencial muito grande do Brasil se tornar uma potência da bioeconomia, mas para isso a gente precisa desenvolver cadeias de valor. Não sei se você sabe, mas a gente, por exemplo, em vários lugares da Amazônia, trabalha a mandioca
Ao invés de processar a mandioca lá, a gente manda a mandioca para outros países, inclusive para a Bolívia, e depois retorna com a farinha de mandioca. Por quê? Porque não tem uma fábrica no local para produzir, para processar aquela mandioca no nível industrial. Então, trabalhar a bioeconomia também é parte da gente criar pequenas indústrias, nesse caso, em que vão processar, e ao invés da gente exportar o material cru para outros países, mas que a gente já exporta de maneira processada, que, portanto, tem um valor agregado muito maior. Então, isso é um fator que a gente trouxe para o G20 essa discussão no ano passado, inclusive foram acordados entre os países a necessidade de discutir a bioeconomia no nível global, e aí, na COP a gente também, na agenda de ação, tem um aspecto, um espaço específico para discutir como fazer. Acho que há um consenso muito grande do potencial, mas o como fazer ainda tem que ser mais discutido. E o que o Brasil espera que fique no pós-COP? Parte do legado dessa COP é o entendimento do mundo sobre os desafios na Amazônia. Eu acho que a gente está vendo, conforme as pessoas entendem mais o funcionamento de Belém, né, esse olhar da Amazônia urbana, que é uma Amazônia com todos os seus desafios de qualquer país em desenvolvimento, desafios sociais e econômicos. Isso é uma coisa que vai ser, acho que importante, é uma mudança de paradigma e que vai mudar a forma como a gente lida com a Amazônia. A gente costuma dizer que o próprio Brasil não conhece a Amazônia. E a gente espera que com a COP acontecendo lá, isso mude a forma como a sociedade brasileira entende e se apropria desse olhar da bioeconomia, do potencial e da importância da gente usar de forma estratégica esse ativo que a gente tem, que vai além de uma visão, digamos, ultrapassada de destruir a floresta para ocupar e mais de olhar para a bioeconomia com o cuidado que ela precisa e com o potencial econômico e social que ela traz. Muito obrigada, Alice. Obrigada a você. Nós conversamos sobre as expectativas e propostas do Brasil para a COP30 com Alice Amorim, diretora de programas da conferência. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, vá ao nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.